Você já parou para pensar que os homens até a década ali de 40, 50, eles eram extremamente enérgicos com a família, e isso trazia problemas conjugais e problemas também com os filhos. Mas o que acontece é que nós viramos a página, a humanidade sempre caminha nos extremos. Uma coisa está ruim, ela vai para o outro extremo, aí fica ruim também. E hoje, em muitos casos, os homens estão muito ternos. Então, terça-feira passada começou a célula de homens e a nossa resenha foi sobre isso. Como equilibrar a energia dos homens do passado com a ternura dos homens de hoje. E terça-feira que vem, então, nós temos nosso segundo encontro, cada encontro com um tema do mundo masculino e olhando a Bíblia aos olhos dos homens. Se você puder estar conosco terça-feira, o encontro é das 20 horas até 21 horas. Eu não sei se vocês têm aí na projeção a versão NBV. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Juízes 13. Vocês têm aí NBV? Tá procurando? N de nada, B de bola e V de vai. NBV, tem não? Então, eu vou fazer o seguinte, para facilitar, eu vou ler na NVI, que vocês têm aí, e o versículo 19 eu vou ler na NBV. Sim? Achou? Ah, então tá bom. Juízes, capítulo 13, começando do versículo 1. É uma história impressionante, muito singular, como eu tenho comentado com vocês. Há versículos e há capítulos na Bíblia que são únicos. E eu considero aqui aquilo que nós vamos ver como muito único também, porque é o único texto da Bíblia que eu encontro alguém dando uma oferta e o que Deus está fazendo naquela hora, aquela oferta. Então acompanhe aí a leitura. O povo de Israel tornou a pecar contra o Senhor. Por isso o Senhor deixou que ele fosse dominado pelos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, chamado Manoá, do grupo de famílias da tribo de Dan. Ele tinha uma mulher que era estéril. Então, um dia, apareceu o anjo do Senhor à mulher de Manoá e disse a ela: até agora você não pôde ter filhos, mas agora você vai engravidar e dar à luz um filho. Cuidado, porém, para que ele não beba vinho nem qualquer bebida alcoólica e não coma comida declarada impura pela lei. O cabelo do filho que você vai ter nunca poderá ser cortado, porque ele será nazireu, servo de Deus, especialmente consagrado desde o nascimento. E ele iniciará a libertação de Israel do domínio dos filisteus. A mulher foi correndo contar ao marido: apareceu a mim um homem de Deus, que parecia o anjo de Deus. A aparência dele era quase gloriosa demais para se olhar. Não perguntei de onde era, e ele não me disse o nome dele. Mas ouça o que ele disse: você vai engravidar e dará à luz um menino. Ele não deverá beber vinho e nem nenhuma bebida alcoólica, nem comer nada do que a lei declara impuro, pois o menino será nazireu, especialmente consagrado a Deus, desde o momento em que nascer até a sua morte. Então Manoá
fez esta oração ao Senhor: Ó Senhor, peço que mande aqui outra vez o homem de Deus que apareceu à minha mulher, para recebermos instruções sobre o que devemos fazer com o menino que vai nascer. Deus atendeu a oração de Manoá, e o anjo de Deus apareceu outra vez à mulher, quando ela estava sentada sozinha no campo. Ela saiu correndo e foi chamar o marido. Venha, Manoá, disse ela. Apareceu de novo aquele homem que esteve aqui outro dia. Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher. E, ao aproximar-se do homem, perguntou-lhe: Foi o Senhor que falou com a minha mulher outro dia? Sou eu, respondeu ele. Então Manoá perguntou: Gostaríamos de receber instrução de como devemos criar o menino que vai nascer, para que ele possa ser preparado para a vida e a vocação dele. O anjo do Senhor respondeu: Cuide para que sua mulher siga as instruções que dê a ela. Ela não poderá comer coisa alguma que venha das plantações de uvas, não poderá tomar vinho, nem qualquer outra bebida forte, e não poderá comer nenhum alimento declarado impuro pela lei. Ela deverá obedecer rigorosamente a tudo o que ordenei a ela. Espere um pouco, por favor, disse Manoá ao anjo de Deus. Gostaríamos de preparar um cabrito ao Senhor. Porém, o anjo do Senhor disse a Manoá: Posso ficar, mas não para comer. Contudo, se você quer preparar alguma coisa, traga uma oferta queimada ao Senhor. Manoá ainda não tinha percebido que era o anjo do Senhor. Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor: Qual é o seu nome? Queremos manifestar a nossa homenagem quando a sua palavra se cumprir. Por que pergunta pelo meu nome? Replicou o anjo. Meu nome é maravilhoso. Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de cereais e ofereceu tudo ao Senhor sob uma rocha. Então o Senhor fez uma coisa fora do comum, verdadeiramente maravilhosa, enquanto Manoá e sua mulher estavam observando. O versículo 19 eu quero que você marque na sua Bíblia, se a sua versão está diferente. Quando as chamas do altar subiam para o céu, o anjo do Senhor subiu nelas. Vendo isso, Manoá e a sua mulher caíram com o rosto em terra. E essa foi a última coisa que o casal viu do anjo do Senhor. Só então Manoá percebeu que de verdade era o anjo do Senhor. Certamente vamos morrer, disse Manoá à mulher, pois vimos quem? Deus. Mas sua mulher respondeu: Se o Senhor quisesse dar fim às nossas vidas, não teria aceitado o nosso sacrifício queimado e a nossa oferta de cereais. Também não teria aparecido a nós, nem teria contado todas estas coisas maravilhosas. A mulher deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Sansão. O menino cresceu e foi abençoado por Deus. E o Espírito do Senhor começou a agir nele sempre que ia a Mané-Dan, entre as cidades de Zorá e Estaol. Oremos. Te damos graças, ó Deus, porque nós podemos ouvir a Tua voz apenas na leitura da Tua palavra. Porque o Espírito Santo, autor das Escrituras, ele fala ao nosso coração quando nós lemos, quando nós meditamos nas Escrituras. E o Senhor já tem falado ao nosso coração muitas coisas, um texto muito rico, ó Deus, com possibilidade de muitos enfoques. Mas nesta manhã, o Senhor quer nos falar sobre algo de diferente que esse texto descreve enquanto Manoá e sua esposa apresentavam a sua oferta. Então, abre os nossos ouvidos, também o nosso entendimento, para que nós possamos compreender, possamos entender, possamos crer e possamos praticar. Pois dessa forma, que é a única forma,
é que a nossa vida pode ser transformada pelaquilo que nós aprendemos nas Escrituras. Assim, Senhor, nós oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Uma coisa que eu gostaria que você pudesse aprender, a diferença quando, no Antigo Testamento, usa o pronome indefinido para a aparição de um anjo e quando usa o pronome definido. Essa diferença é porque os tradutores que fazem as versões, eles percebem essa diferença nos originais. Então, quando na Bíblia fala assim, um anjo do Senhor, usa o pronome indefinido, um anjo do Senhor, tá? É algum anjo que Deus enviou para cumprir alguma tarefa, dar uma mensagem, dar um livramento ou algo parecido. Quando no Antigo Testamento aparece como está aqui, em Juízes 13, o artigo definido, o anjo do Senhor. É porque não é um anjo qualquer. É o anjo que eles criam, que como eles não poderiam ver o próprio Deus e permanecer vivo, mas era o anjo que representava esse Deus que estava aparecendo para eles. Esse entendimento, você percebe que ele perdura até o livro de Atos. É por isso que quando Pedro estava preso, ele é solto milagrosamente por um anjo. Não o anjo, por um anjo. Mas ele chega na porta da casa onde os crentes estavam reunidos e quando a criada abre a porta, por ela não acreditar que fosse Pedro, o que ela diz para quem estava lá dentro? Que era o anjo de Pedro. Então, havia essa crença que o anjo estava representando Pedro. Entendendo isso, e também, mais um detalhe, quando Manoá pergunta o nome deste anjo, ele usa... Eu fui ver no hebraico, ele fala assim, meu nome, por que você pergunta meu nome? É maravilhoso. Eu tive a curiosidade de ver em Isaías 9:6 se era a mesma palavra hebraica que foi traduzida por maravilhoso nos dois textos, e é a mesma palavra hebraica. Então, quem apareceu para Manoá não foi Gabriel, não foi Miguel, não foi um anjo, não foi um arcanjo, foi o Senhor Jesus antes da encarnação. Esse é um caso, e só isso já torna tudo singular, né? É o próprio Senhor Jesus aparecendo para ele. Vocês ouviram a história, né? Tem muita coisa aqui que eu poderia focar, né? Serve aqui para pregar para mulheres, porque a esposa de Manoá fez o que Eva não fez, né? Alguém veio conversar com Eva, ela não falou, vou falar com meu marido. Ela resolveu. Foi muito proativa, né? Resolveu. Pegou o fruto, né? A esposa de Manoá era um outro tipo de leitura feminina. O anjo falou com ela, ela não deu uma palavra. Ela saiu correndo e foi falar com o marido, né? Repetiu tudo. Poderíamos também aqui pregar para homens. Por que homem diferenciado é Manoá, né? Ele não duvida da palavra da esposa, mas ele é muito sábio. Ele fala, Deus, manda esse anjo de novo, né? Porque ele queria um contato direto. Manoá não era um homem que bastava a mulher dele ter intimidade com Deus, ele também queria ter. Mas eu também não quero ir por esse caminho, e nem pelo de Sansão, porque é o texto que descreve a sua origem, né? Poderíamos falar aqui para pais que não podemos brincar com uma concepção. Como a Bíblia mostra que Deus está em conjunto ali quando há uma concepção, como Deus tem um planejamento para quem vai vir a este mundo, né? Ninguém vive por acaso. Mas eu quero, como disse a vocês, me ater ao versículo 19, porque quando Manoá ele vai até o anjo do Senhor, e o anjo do Senhor
não disse o nome para a esposa, mas para ele disse: meu nome é maravilhoso. Tá? E nós sabemos que nome no Antigo Testamento tem muita importância, ele se refere a caráter, a missão, etc. Manoá, ele tem uma atitude muito especial, que nós devemos aprender com Manoá. Quando nós recebemos uma promessa de Deus, o que fazer? Quando Deus nos dá uma palavra de revelação que pode mudar o norte da nossa vida, o nosso destino, o que devemos fazer? Só Deus, muito obrigado? Manoá falou assim: você pode me esperar? Eu quero trazer uma oferta. Eu quero trazer uma oferta. Eu quero trazer um cabrito, trazer cereais. E o anjo do Senhor fala: sim, eu posso esperar. Pode ir lá providenciar. Há outros textos na Bíblia que existem situações bem parecidas, você sabe disso, né? Mas o que esse texto aqui me chamou a atenção é o que Deus faz quando nós ofertamos. É o que Deus faz quando nós ofertamos, porque parece que Ele é uma lupa no meio das Escrituras. Porque eu não encontro isso em outro lugar. Encontro até Jesus vendo as pessoas ofertarem no templo. Mas eu não encontro reação divina quando nós ofertamos, e aqui nós temos. Porque no versículo 19, nessa versão que eu utilizei, fica mais fácil de você entender isso. Diz assim, vamos voltar a ele. Se puder projetar de novo, eu te agradeço, Paola, para quem não tem essa versão, poder colocar os olhos no texto, na tela. Então, olha o que aconteceu. Então, depois do diálogo, depois de ter o nome do anjo, e uma coisa interessante aqui também, irmãos, para homens e mulheres, né? Manoá pode ter pensado assim: mulher exagera. Eu quero ouvir dele mesmo, se essa história é verdadeira. Mas olha que coisa linda. O anjo não repete item por item. Ele fala assim, que o Manoá queria as instruções. Ele fala assim: segue, as instruções eu já dei a ela. Segue o que eu falei para ela. As irmãs podiam dar glória a Deus, né? Falar: pastor, eu vou pagar seu almoço, né? Achei lindo isso. O anjo fala assim: eu não vou repetir tudo, não. Eu valido tudo que ela te falou. O que ela falou é verdade. Porque se ela tivesse exagerado, ela fala: né? Tem uma coisinha aí, vamos acertar, vou contar a história para você. Mas aí no versículo 19, a atitude de Manoá, de trazer essa oferta nesse momento especial de encontro com Deus, e nós vamos ter encontro com Deus, tá? Então tem uma desistência, por um motivo, a pessoa trabalha por, como é que se chama? Escala, obrigado, né? Então ela descobriu que vai estar de escala no dia do encontro com Deus, aqui na nossa igreja, que vai ser, acho que 25 de abril, né? 25 de abril. Então surgiu essa vaga, tá? Encontro com Deus, você recebe cura, libertação, promessas. Encontro com Deus nunca é natural, sempre é sobrenatural. Na Bíblia, todo mundo que se encontrou com Deus, coisas sobrenaturais aconteceram. Cadê o amém? Não é? E coisas sobrenaturais estão acontecendo aqui, porque nós estamos nos encontrando com Deus. Uma escola dominical é um encontro com Deus. O culto devocional é um encontro com Deus. São encontros diferentes. Quando você namorava, todo encontro era igual. Não é? Então, no dia 25 é uma maneira diferente. Tá? Se você não fez, vale a pena fazer, porque é uma maneira. Porque tem gente que não dá para entender a cabeça, às vezes, de algumas pessoas. É por isso que Jesus chama o crente de ovelha. Né? A ovelha tem um corpo grande e o cérebro pequenininho. Né? Tem gente que fala: mas eu já tive encontro com Deus. Ué, todos os encontros que você teve quando era namorada foi do mesmo jeito? Ninguém está negando que você já teve um encontro com Deus, mas o encontro com Deus é toda uma estrutura diferenciada, né? E ocorre coisas diferentes também. Então, voltando aqui para o versículo 19, na NBV, então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de cereais, ofereceu tudo ao Senhor sob uma rocha. Então o Senhor fez uma coisa fora do comum, verdadeiramente maravilhosa, enquanto Manoá e a sua mulher estavam observando. O anjo do Senhor fala: olha, eu não vou comer, eu não quero uma oferta de comunhão,
que a oferta que comia o ofertante e o sacerdote representando a Deus era a oferta de gratidão e de comunhão. O anjo do Senhor fala para ele: eu quero oferta de consagração. Eu quero oferta de quem quer ter um compromisso de uma vida comigo. Oferece a Deus um holocausto. Deu para entender? E Manoá vem, se pensa que é a mesma pedra que Gideão ofereceu o sacrifício também, tá? Então, Gideão e Manoá estão considerando ali a pedra como o altar, onde, em decorrência do meu encontro com Deus, em decorrência dele ter me dado revelação, dele ter me feito promessa, dele ter dito que há um plano especial do qual eu faço parte. Então, a esse Deus que fez isso na minha vida, eu quero demonstrar a minha gratidão e eu quero dar a ele honra. Então, não vou me despedir dele sem fazer nada. Eu vou trazer uma oferta. Mas o anjo do Senhor fala para Manoá: olha, eu quero que seja um holocausto. Nada para mim, nada para você. Vai ser tudo para Deus. Tá? Então, ele traz o cabrito, ele traz o cereal e coloca na pedra, toca fogo e fica olhando. E aí é que eu quero chamar a sua atenção. Porque Manoá e a esposa estão olhando, mas o anjo do Senhor não está quieto. O que ele estava fazendo, pastor? Morre salvo, que eu vou do teu lado perguntar a Jesus o que ele estava fazendo. Porque a Bíblia não nos conta. O que a Bíblia te conta é que ele não estava apenas como observador, como Manoá e a esposa estavam. Deu para entender? Porque a Bíblia diz, no versículo 19, dependendo das versões, tem as suas variantes, fez algo maravilhoso, né? Algo pertinente à sua característica. Mas o que é importante, que eu quero que você entenda, esse texto nos mostra que quando nós estamos ofertando, tem reação divina. Cadê o amém? É um texto único, irmãos. Se tiver outro, me compartilha, que eu ainda não achei. Então, quando eu vi isso aqui, eu falei: nossa, que coisa singular. Único texto que mostra uma reação divina diante da atitude do ofertante. Né? Que Deus não fica apenas como observador, ali quieto, parado, recebendo. A oferta de Manoá, eu poderia usar a linguagem humana, pôs o anjo do Senhor em movimento. E como é que ele volta para o céu? No aroma da oferta. Diz que quando o fogo ali vai consumindo a matéria, né? Então vai subindo uma fumacinha, o anjo do Senhor, irmãos, me permita a liberdade humana, ele pega a carona na fumaça e volta para o céu. Mais uma vez, aí confirmando: olha, o que você fez mexeu comigo e eu vou subir demonstrando que eu aceitei a sua oferta. Então, eu quero dizer o seguinte: será que nos dias de hoje isso ainda acontece? Então, eu quero trazer alguns exemplos que pode ajudar você a partir de hoje de manhã saber que o que está aqui em Juízes 13 não foi cancelado na nova aliança. Permanece, amém? E que a sua oferta pode pôr Deus em movimento e que Deus pode fazer coisas incomuns na sua vida por causa disso. Tá? Não estamos pregando aqui negócio com Deus. Tá? Mas eu quero que você perceba isso. Paola, eu não sei se é Paola ou é Yasmin, qual das duas que está projetando? Tá. Eu deixei um link aí tá no Ezinho do Edge. Tá? Vê se você consegue abrir. Localizou? Acho que eu botei assim, Mercedes, SUV Mercedes. Não, acho que foi no computador que está a Yasmin, então. Ah, não, da Yasmin não, foi esse aí mesmo, a tela grande. Está o ícone de link do Ezinho, mais ou menos no meio aí em cima, na parte superior. Localizou? Tá.
ver se dá para abrir. Oi? É para abrir, projetar, ver se consegue. Isso, olha aí. Você conhece esse carro? Esse carro aí é uma SUV, é uma Mercedes 450 GLS. Tá? Consegue mostrar para os irmãos o interior desse carro? Vai. Tá? Pessoal aí do Ministério de Louvor, esse carro aí tem 490 watts o som desse carro, 13 alto-falantes. Vai passando. Olha aí, olha aí. Você gostaria de ter um carro desse? Olha o interior dele. Tá vendo? Igualzinho o seu, né? Aí, olha, parece uma nave, né? Agora, chega aí no preço, Paula, pode ir subindo. Vamos ver aí. É embaixo, isso. Ali, passou. Consegue ampliar para os irmãos enxergarem? Vocês conseguem ver o preço aí? Uma bagatela, né? Aí passou, Paula. Vai ampliar, né? Aí. Os irmãos querem ver o preço, Paula. Eles estão impressionados com o carro. Aí. Hã? Besteira, né? Besteira. É um salário mínimo com mais alguns zeros, né? Aí, 1.044.000, tá? Pode deixar aí no preço mesmo, Paulo. Deixa eu contar uma história para vocês, porque você está vendo essa imagem. Em 2024, eu preguei uma mensagem lá na nossa, carinhosamente falando, na nossa igrejinha de fundo de quintal. Agora que Deus nos abençoe, a gente pode falar assim, né? Lá na Vereador Açouro de Carvalho. Ou eu dirigi o ofertório, não lembro muito bem como foi, mas eu falei assim, olha, quem gostaria que o seu dízimo, que a sua renda no futuro virasse o seu dízimo? Essa foi a palavra. Talvez alguns estejam lembrando aí. Naquele culto, uma irmã que estava conosco foi a primeira a levantar e ver à frente. O pastor Ramiro, que é bom de memória, já rebobinou tudo, né? O que aconteceu? Ela trabalhava numa multinacional, como até hoje, e não tinha como ela ser promovida, porque aonde ela estava já tinha um cargo de chefia, que era o gerente, e estava lá, estava ocupado. O que aconteceu? Não muito tempo depois, né? Você lembra mais ou menos quanto tempo? Na mesma semana. A empresa criou outro cargo de gerente, igual ao do gerente dela, mas talvez com uma outra função, né? Para promovê-la. Isso não foi 2024, não, foi 2023. Aí, em 2024, né, a empresa transferiu ela para os Estados Unidos. E, na transferência, inclusive, ela era alguém que orava assim, Senhor, eu quero estar entre aqueles que vão participar da compra deste tempo que ela pegou a nossa mudança aqui. E então, aí eu vou mostrar o meu zap aqui para vocês. Ela me mandou um zap desse carro aí, perguntando o que eu achava dela comprar esse carro. Não vou deixar a imagem aberta não, para vocês verem que é no meu zap. Está aqui, ó. Tá? É essa Mercedes 450 GLS. Ela foi em 2024, mas a decisão dela naquele apelo foi em 2023. Está conseguindo fazer o cronograma na sua mente? Tá? Só que esse carro aqui era 2019. Tá? Ela não comprou esse carro. Vamos ver qual é o carro que ela comprou? Eu fechei aqui.
Deixa eu abrir de novo. Ela não comprou esse carro. Ela comprou. Deixa eu ver se sai aqui o áudio no meu celular. Se eu colocando o microfone, vocês vão conseguir ouvir. Paz, pastor. Bom dia. Eu estou mandando esse áudio para compartilhar com o senhor, que ontem eu tive a minha entrevista aqui. Então não é esse não. Pastor, Deixa eu ver aqui. Eu tinha que ter separado tudo isso, né? Mas me perdoe. Perto do carro. Acho que eu achei. Achei. Deus tem sido misericordioso e muito bom. Já está no final. Paz, pastor. Estou compartilhando com o senhor a minha bênção. Eu não fui para Mercedes, eu fui para BMW. E eu acabei de comprar esse carro. Ele é zero. Eu estou muito feliz. Eu queria compartilhar com o senhor, viu? Obrigada pelas orações e por tudo. Deus... Não foi a Mercedes SUV zero 2019. Foi o quê? Um SUV BMW zero. Em 2024, ano passado, acho que teve talvez um ofertório, não lembro também, eu falei algo parecido, a mesma coisa. Você gostaria que um dia a sua renda virasse o seu dízimo? Uma outra irmã, ela veio à frente e esse ano ela me contou, pastor, naquela ocasião eu senti vontade de ir à frente, mas falei, mas não tem como, não tem como. O dízimo, como vocês não sabem o nome, nem vão saber, eu acho que o dízimo dela era R$50. Então, para ela, assim, a renda dela virar o dízimo era uma coisa assim, não vejo como Deus fazer isso. E eu não soube dessa questão até que ela me contou esse ano. Eu falei, olha, eu posso contar a sua história? Ela falou, pode. Então, esse ano, um outro dia aí, ela me abordou ali perto do bebedouro e foi quando ela contou, ó, pastor, hoje o meu dízimo é o que era a minha renda em 2024. Deus fez acontecer. Tá? Quero também contar para você, tá? Quando nós não tínhamos nenhuma perspectiva para comprar o consultório da minha esposa, eu já tinha um financiamento na Caixa Econômica, que ainda tenho, que estou pagando a nossa casa atual, 30 anos, mas uma pressão enorme, nós conseguimos o segundo financiamento e compramos o consultório. Só que, naquela época, não tinha condição de nada. E minha esposa deu uma oferta por fé para Deus. E Deus abriu todas as portas. Também já contei para vocês que, como pai, em determinada ocasião, muito preocupado com o casamento da minha filha, aquela preocupação de pai temente a Deus, porque casamento errado, sempre a parte feminina sofre mais, né? E aí Deus falou ao meu coração, faz igual a Manoá, dá uma oferta significativa. E eu dei. E a história sequente vocês conhecem. Deus fez algo em comum também. Em todas essas histórias, Deus fez o que fez naquele momento com Manoá. Fez algo em comum, algo maravilhoso. Na vida da pastora Thalita, na vida dessa outra irmã, na nossa vida, na vida da nossa filha, Deus fez algo em comum. Como é que nossa filha ia conhecer um rapaz de outro país que a família tinha passado pela mesma coisa que nós? Nós tínhamos sepultado a Renata com câncer, uma família pastoral, e essa família lá nos Estados Unidos tinha sepultado o filho do meio com câncer.
Isso é coisa comum, irmãos? Será que não entra na nossa cabeça que é Deus fazendo aquilo que é incomum? Tá? Então, eu não vou fazer nenhum apelo específico agora. Vamos ficar em pé? Tá? Vamos orar? Sabe por que eu não vou fazer nenhum apelo específico? Com todo carinho, meu irmão e minha irmã, essa palavra, se você não concorda com a oferta e com o dízimo, eu não estou visando você passar a concordar. Não. Mas se você concordar, você não está concordando comigo, não. Você está concordando com Deus, né? Mas essa palavra é para quem já pratica isso com naturalidade, para isso ficar no seu coração. Deus não é indiferente com a sua oferta. Amém, irmãos? É só isso. A Bíblia nos ensina nesse texto que, com Manoá, Deus não ficou indiferente. Então, aquilo que Deus já fez, aprenda isso. Deus não precisa ficar repetindo. Ele já fez, ele já falou, ele não precisa ficar repetindo, ele não faz isso. Ele falou uma vez com você, ele não tem a obrigação de ficar repetindo 10 vezes. Ele falou, você fez a sua escolha. Eu creio ou não creio, obedeço ou não obedeço. Tá? Ele não tem a obrigação de ficar falando de novo, nem de fazer milagre para você acreditar, não tem. Né? O papel dele era falar, era revelar, era mostrar. Então, eu te mostrei um texto antigo e te dei 4 exemplos dos dias de hoje. Tá? Posso acrescentar um quinto da família que vocês conhecem, a família Kelly. Né? E um dia aqui no culto também, Deus falou comigo, fala para eles que eu abri as portas, para eles conseguirem todos os descontos que precisavam para eles estudar lá, ganhando em real, pagando em dólar a faculdade, porque eu levei em conta todas as ofertas que eles fizeram. Não estou falando isso para você fazer, porque se você fizer na carne, não vai funcionar com você. Se você fizer por inveja de quem fez e deu certo, não vai funcionar com você. Eu só quero orar com você hoje, entendeu? E que você entenda, dinheiro é um assunto altamente espiritual. Se você está no reino de Deus, dinheiro é um assunto altamente espiritual. Jesus tinha um tesoureiro. Né? Então, vamos curvar nossa cabeça, vamos fechar nossos olhos. Senhor Deus e Pai, existem áreas do nosso coração que nós deixamos o Senhor dominar e existem outras áreas que às vezes nós não deixamos o Senhor nem entrar. Hoje pela manhã nós temos visto, Senhor, a singularidade desse encontro de Manoá com o Senhor Jesus no Antigo Testamento, com Jesus antes da encarnação. E nós sabemos que Jesus é a forma visível de Deus se manifestar aos homens, o próprio Deus. E ali naquele encontro de Manoá não foi com um anjo do Senhor, foi com o anjo do Senhor. Foi com o Senhor Jesus. Jesus veio trazer para ele uma revelação, uma instrução, uma promessa. E o que nós estamos atentos nesta manhã, no capítulo 13 de Juízes, versículo 19, foi a reação de Manoá. O que Manoá fez depois desse encontro com Deus? O que Manoá fez em decorrência dessa promessa, dessa revelação, dessas instruções? Ele não disse só muito obrigado, mas ele teve uma atitude, ele fez aquilo que ele havia aprendido, ele trouxe a oferta. Mas o que nós, Senhor, também estamos impressionados nesta manhã é que a oferta de Manoá fez Jesus fazer alguma coisa que ele e a mulher viram e foi uma coisa tão maravilhosa que a semelhança de Paulo, eles nem contaram para nós, guardaram no coração. Senhor, nós estamos aprendendo aqui hoje de manhã. Ó Deus, talvez nós já aprendemos tantas coisas em outras palavras, em escola dominical, sobre dízimos e ofertas. Hoje, nesta manhã, o Senhor tem nos falado de uma forma diferente, num texto diferente. E que a oferta de Manoá fez Jesus fazer uma coisa maravilhosa, estranha naquele momento. O Senhor se pôs em movimento.
E o Senhor se agradou tanto que, quando a matéria estava sendo consumida naquela penha, naquela pedra, o Senhor tomou carona na fumaça que subia aos céus, em direção, como se eu estivesse dizendo, Manoá, e você, que é a esposa dele, sabe de uma coisa: aonde eu vou, a sua oferta vai chegar. Eu vou junto com ela. Senhor, converte corações hoje de manhã. Ó Deus, que sejamos crentes com visão que realmente a oferta é algo muito espiritual. O dízimo é nosso dever, a oferta é voluntária. A oferta mostra um outro nível de relacionamento nosso com Deus. Abençoa meu irmão, abençoa minha irmã, Senhor, nesta manhã. Ó Deus, nós cremos que nada no reino de Deus é por acaso, então não é por acaso que cada um de nós aqui estamos. Então, Senhor, obrigado por esses testemunhos. Obrigado, Senhor, porque essas 2 ocasiões que o Senhor tocou no meu coração, ó Deus, eu vou guardar esses 2 testemunhos para o resto da minha vida. 2 pessoas que creram, não creram em mim, mas creram em Ti. Não creram na minha palavra, mas creram que naquele momento a Tua palavra estava saindo dos meus lábios e aconteceu na vida delas. O dízimo delas hoje é o que era a renda delas no passado. Então, Senhor, a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E a única parte da Bíblia que funciona na nossa vida é aquela que nós cremos e obedecemos e que colocamos em prática. Então, Senhor, que essa palavra frutifique, que essa palavra prospere, porque o Senhor não fica devedor a ninguém. É minha oração, em nome de Jesus, dizendo que o amor de Deus, o nosso Pai, que as consolações do Espírito Santo e que a graça salvadora, libertadora, transformadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o anjo do Senhor que apareceu a Manoá, seja contigo, não somente hoje, não apenas agora, mas desde agora e para todos sempre. Quem crê, diga amém.